Olá, leitores, tudo bem? Aqui é a Patrícia, eu sou Because I Read. Nós estamos aqui para conversar hoje, antes tarde do que nunca, sobre a nossa leitura compartilhada da Divina Comédia. Esse aqui é o terceiro vídeo, correspondente à nossa terceira meta, né, da leitura da Divina Comédia. Isso aqui é nossos vídeos da Divina Comédia estão todos agrupados numa playlist. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir os vídeos anteriores, porque foi um projetinho que eu fiz, já que eu ia ler a Divina Comédia, e eu pensei assim, nossa, para fazer uma resenha só no final dessa leitura vai ficar uma resenha gigantesca. E eu sei que tem muita gente que quer ler a Divina Comédia e tem medo, é muito grande. Então eu resolvi compartilhar minha leitura com vocês, né? Então a gente tem uma playlist, a gente já tem um vídeo de introdução, um vídeo com a primeira meta, um vídeo com a segunda meta. E aí a coisa meio que desandou, eu me enrolei, eu me atrasei, mas estamos de volta. Então hoje a gente vai estar conversando sobre a terceira meta, que vai do Purgatório, o 12º canto do Purgatório, até ao segundo canto do Paraíso. Então, se vocês se lembram, ou quem não lembra pode dar uma olhadinha lá no nosso último vídeo, a gente parou quando eles tinham finalmente entrado, né, no primeiro círculo, na primeira, como é que se fala? Primeiro terraço, né, do Purgatório, que é o círculo dos orgulhosos, né? Eu fiz um esqueminha aqui pra mim, vocês que estão acompanhando a leitura já conhecem, né? Então aqui é a porta do Purgatório, portão, e aqui o primeiro círculo, né? Eu fiz aqui um círculozinho, primeiro círculo, né? O primeiro nível, né? Que é o dos orgulhosos. E aqui, a primeira coisa que eles vão encontrar nesse círculo vão ser 13 exemplos de soberba, né? E entre os que eu achei mais interessantes, e uma coisa que eu achei muito interessante, esses exemplos, eles vão ser visíveis, né? São visões, são cenas que se passam no chão conforme eles vão caminhando, Dante e o Virgílio. E aí ele precisa olhar para baixo, ele precisa se humilhar, abaixar a cabeça, né? Como se estivesse, assim, reconhecendo a soberania de outra coisa, se tornando humilde. Ele precisa olhar para o chão para poder ver essas visões. E entre os que eu achei mais interessantes, né, foi sempre, gente, trazendo relatos bíblicos, né, com, às vezes, misturados com mitologia também, né. Então aqui a gente vai ter Lúcifer, que se rebelou contra Deus, né, contra o Criador. Nimrod, que foi o criador da Torre de Babel. Saul, né, que meio que enlouqueceu lá, começou a atacar o pobre do Davi. Roboão, o filho de Saul, que queria roubar o trono dele. E um último exemplo que ele deu foi a tomada e a destruição da soberba e rica cidade de Troia, né? Então ele vai dando, isso aí eram 3 exemplos, tá? Eu tô citando só alguns. Então isso aí a gente vai vendo esses exemplos no chão. Eles vão caminhando, porque a base, né, como vocês vão ver em qualquer foto que vocês buscarem na internet, a base é sempre mais larga, é o contrário do inferno, né? A base é mais larga e depois vai estreitando. Então eles vão caminhando, eles têm que dar a volta para achar a escada que vai subir para o próximo nível, né? E aí, gente, eles cruzam com um anjo, né? Caminho, cruzam com um anjo, e esse anjo mostra o caminho, né? Ajuda eles a subirem, porque o que acontece? Esses níveis, né? Eles estão numa encosta íngreme, né? E eles são caminhos estreitos, né? E a escada é um caminho mais estreitinho ainda. Então o anjo vem para mostrar, para indicar onde está a escada. E cada vez que o anjo, que o Dante e o Virgílio sobem para um próximo nível, Dante vai se sentir mais leve, porque aqueles 7 pés que o anjo lá do portão colocou nele vão começar a ser tirados. A cada círculo que ele vai subindo, um P daquele é tirado, né? Então ele vai ficando mais leve, né? E aí o anjo ajuda a subir, eles vão pro círculo dos invejosos, né? E aí, o que a gente tem? Aí a gente entra no canto 13, né? E aí, gente, é uma coisa meio, né, que lembra um pouco o inferno.
Os penitentes aí desse círculo, eles estão sentados, encostados na encosta íngreme, né? Um do ladinho do outro, e eles estão com as pálpebras costuradas, né? Costuradas com arame. E aí, disse aqui em algum lugar aqui que eu li, que era costume naquela época costurar as pálpebras do gavião selvagem como modo de domá-lo, né? Então, assim, como é o círculo dos invejosos, né? A inveja, né? A primeira coisa que a gente inveja com o quê? Com os olhos, né? Então, fechando os olhos, né? Impedindo que a inveja aconteça, né? Que mais? E aí vai ter exemplos de amor ao próximo, porque aqui Dante coloca o amor ao próximo como se fosse o sentimento oposto da inveja, né? E aí vão ter vozes, né, falando de exemplos. Aí vai citar Maria nas bodas de Caná, Pilates e Orestes que se oferecem para morrer um pelo outro, Jesus falando para amar os vossos inimigos e orar pelos que os perseguem, e por aí vai, né? E aí eles vão andando, e aí conforme vai virando para o outro lado, aí vão ter vozes dando exemplo de inveja punida. E aí a gente entra no canto 14, e essas vozes são com trovões, essas vozes da inveja, tá? A gente entra no canto 14, e aí Dante encontra aí uma galera, né, ainda no círculo da inveja, que é o Sápia, Guido del Luca, Ranieri del Caboli. Esse Guido del Luca era um juiz, esse Ranieri del Caboli era um político e guerreiro nas lutas dos guelfos contra os gibelinos. Quem leu a biografia do Dante vai saber como é que era aí que funcionava essa guerra. No primeiro vídeo, gente, no vídeo de introdução, eu deixo a lista com as referências dos livros que eu utilizei, que eu usei como apoio, e lá tá a biografia do Dante que eu li, quem quiser dar uma olhadinha, quiser consultar, tá? E eles falam mal das mulheres florentinas, né? Bom, vamos seguir em frente, né? Canto 15, o anjo indica a subida para o terceiro círculo do purgatório, que é o dos iracundos, né? Já é no final do dia, já está anoitecendo, e os iracundos, o pessoal muito zangado, né? Com ira, tá lá, né? E aí Dante tem visões de exemplo de mansidão, né? De domínio próprio. E aí, de novo, Maria encontra com Jesus no templo e fala com doçura. Estevão pedindo que Deus perdoasse seus agressores. Pisistrato repreendendo a ira da sua mulher contra um homem que seduzira sua filha. Quem tem a versão, essa aqui, da Martin Claret, vai ter explicação para todos esses exemplos que ele vai dando, né, ao longo da história. Aqui nessa condensada aqui essa edição de bolso da 34 também tem, mas essa aqui da Martin Claret tem muito mais notas, tá, gente? Explicando as situações. Bom, e aí aparece uma densa fumaça ali nesse nível que eles estão, tá? Dos iracundos. Qual foi a simbologia que eu encontrei para isso, que eu achei, né? Que o fogo, que a ira, né? Que a raiva, que ela é um fogo que arde, que queima, né? E o fogo produz fumaça, impedindo a visão da pessoa, dela ter um bom senso, dela raciocinar diante daquela situação que está provocando a ira, né? A fumaça, ela inibe o raciocínio, né? Ela inibe o bom senso, né? E aí a gente vai para o canto 16, e aí eles encontram com Marco Lombardo, que se aproxima de Dante. Esse Marco Lombardo, ele era um sábio homem da corte da época de Dante, tá? E eu achei interessante, né? Porque aqui, ó, até marquei aqui, página 362, vou mostrar aqui para vocês. Eu tô lendo, para quem, né, não sabe, eu tô lendo nas duas edições, a da Martin Claret e essa aqui da editora 34. Essa aqui fica mais fácil de eu ficar mostrando as coisas para vocês, né? E aqui todos esses versos aqui, né, do verso aqui no canto 16, dos versos 67 a 84,
esse Marco Lombardo vai falar sobre o livre-arbítrio, né? E ele diz assim que, eu achei muito interessante essa parte, ele diz que a corrupção dos costumes, né, daquela época é culpa do próprio homem que não sabe usar o livre-arbítrio, com a cumplicidade da igreja daquela época. Porque a igreja descuida de seu poder religioso para conquistar o poder político, né? Então, a igreja, em vez de se preocupar com as almas, né, com o bem-estar das almas, com esse equilíbrio das almas, ela está correndo atrás de poder político e econômico, né? E aí acaba a fumaça, a gente chega no canto 17, e aí é sempre assim, de um lado eles têm visões da coisa boa, do outro lado eles têm visões da coisa ruim, e aí do outro lado eles vão ter visões da ira punida, né? E vai ter exemplos dessa ira punida. Aí o anjo aparece, indica o caminho para o quarto círculo, lembrando que cada vez que ele sobe um círculo ele está perdendo um peito, está ficando mais leve, né? E aí a gente chega no círculo dos preguiçosos, né? E aí vai ter um discurso importante do Vigílio, já está de noite, né? E Virgílio discorre sobre o amor e o poder para produzir bons e maus frutos. Esses versos aí que a gente vai encontrar no canto 17 vai falar sobre isso, né? E uma coisa muito interessante, né, gente? Como é que Dante trabalhou assim nos mínimos detalhes aí dessa preparação da Divina Comédia, né? Aqui no Purgatório, a gente vai ver o seguinte, nos primeiros 3 círculos, ele vai trazer pecados, né, sentimentos onde o amor é utilizado, exprimido, vivido de forma mesquinha, né? Que é o orgulho, a inveja e a ira. No quarto círculo, é o círculo dos preguiçosos, foram aqueles que fraquejaram em exercer o amor, né? E os 3 últimos círculos que a gente vai ver para cima são aqueles que o amor foi em excesso, tipo, como o amor em excesso esteve na origem dos pecados, dos erros das pessoas, que são os ávaros, os gulosos e os luxuriosos, né? Os que queriam ter coisas demais, os que tinham amor às coisas, os que tinham amor à comida, os que tinham amor à luxúria, ao sexo, né? Então, tudo Dante foi muito bem bolado, pensado, organizado, né? A gente entra no canto 18, né? Virgílio conversa com Dante, lembra ele do livre-arbítrio do homem em relação a impulsos amorosos, né? E aí eles vão passa correndo por eles uma turma de preguiçosos gritando exemplos de solicitude e de preguiça punida, né? É engraçado assim, em alguns círculos ele vai ter visões, no outro ele vai ouvir vozes, no outro os próprios penitentes vão clamar alguma coisa, vão fazer alguma coisa, né? E aí é a hora que Dante vai dormir e vai ter sonhos, né? Uma coisa, preste atenção aqui, em nenhum momento no inferno ou aqui fala do Dante comendo, né? Só fala do Dante dormindo. Bom, então aí a gente chega no canto 19, o Dante vai sonhar com uma mulher horrível, que depois se transforma numa mulher bonita, e depois no sonho dele também Virgílio vai aparecer com uma outra mulher, que ele vai rasgar o ventre da mulher, vai ser umas coisas podres, um mau cheiro lá do ventre da mulher, né? E pelo que eu entendi isso aqui, essa mulher, essa primeira mulher do Dante, né, que era horrível, vai ficando formosa, é a sedução dos bens, que os bens materiais têm sobre a pessoa, né? E aí vem o anjo, indica a subida para o quinto círculo, que é o dos ávaros, né? E aí nesse círculo ele vai encontrar o pessoal deitado de bruços, com os pés e mãos atados, né? E Dante se ajoelha e conversa com o Papa Adriano V. No canto 20, aí as vozes, ainda no círculo aí dos ávaros, né? Aí tem vozes proclamando exemplos de desapego de bens terrenos, né? E aí ele vai encontrar uma pessoa muito importante, que é um tal de O Capeto, que se diz que é que foi historicamente o fundador da dinastia real francesa, né? Ele foi que gerou, né, os príncipes e reis da França. Começou com ele, né? E aí os penitentes, vai encontrar outros penitentes citando exemplos de pobreza e de avareza punida. E aí eles vão ouvir um estouro, um barulhão, de repente, uma comoção. E aí a gente entra no canto 21,
onde chega Estácio. Esse Estácio, gente, ele era fanzoca de Virgílio, ele é da época de Virgílio, né? E aí, esse Estácio explica que o estrondo, foi um grito, né, de júbilo de todo mundo que está ali, dos penitentes, e acontece quando um dos penitentes termina de pagar a sua pena ali no purgatório, é liberado para ir para o paraíso. E nesse caso é o próprio Estácio que está sendo liberado para ir para o paraíso, né? Mas aí eles estão conversando, o Estácio começa a falar de Virgílio, que ele gosta muito de... Ele não sabe que ele está na frente do Virgílio, né? E o Dante já vai falar, e o Virgílio faz sinal para ele assim, não fala nada não. E ele continua elogiando, aí Virgílio fica com pena, faz sinal para Dante, aí Dante fala que ele tá ali junto com Virgílio, que aquele ali é Virgílio, né? O Estácio fica assim, maravilhado, né? Fica extasiado de encontrar o ídolo dele. E eles começam a andar juntos, caminhando, né? O Estácio, o Virgílio e o Dante. Aí a gente entra no canto 22, e aí eles sobem para os círculos dos gulosos. Quando eles terminam a subida, eles se deparam com uma bela árvore, né? Com uma árvore linda, maravilhosa, cheia de frutos, assim, saborosos, assim, tentadores aos olhos, né? E essa árvore está junto de uma fonte de água cristalina, limpinha, né? E dessa árvore saem vozes dando exemplos de moderação, né? De moderação. Gente, como eu preciso de ouvir esses exemplos de moderação. Mas vamos lá. Virgílio e Estácio estão lá conversando, né? E enquanto eles estão lá perto da árvore, conversando, Virgílio e Estácio, vem chegando uma galera. E quem é que está no meio dessa galera, gente? Nada mais, nada menos. Essa galera aí é um grupo formado de uma galera muito magra. E entre eles, de repente, alguém dá um grito. E aí todo mundo olha. Quando Dante olha, não é nada mais, nada menos que o Forese Donati, que, para quem leu a biografia do Dante, sabe que era amigaço do Dante, né? Um dos melhores amigos. Ele também escrevia, fazia poema, eles trocavam poemas, a família dele eram amigas, sabe? Nossa, era a maior vibe aí entre o Forese Donati e o Dante. Mas na própria biografia do Dante fala que o Forese, que o Donati era gordinho, sabe? Era cheinho, era gordinho. E aí ele explica, né, que a penitência ali é fome e sede, naquele círculo, né? Eles estão vendo aquela árvore linda, maravilhosa, com aqueles frutos suculentos, aquela água cristalina, mas eles não podem comer nem beber, né? E aí, óbvio, Donati quer saber o que Dante está fazendo ali, no meio, né, do purgatório, né? E aí eles vão caminhando juntos, agora Virgílio caminhando com Estácio, o Dante caminhando com Donati, com o amigo, conversando. E a gente entra no canto 24, e aí eles encontram outra árvore, igual à primeira, só que dessa vez, em vez de exemplos de moderação, vão ser exemplos de condenando, são vozes condenando o vício da gula, né? E aí aparece o anjo, indica o caminho para o sétimo círculo, que é o último, que é o círculo dos furiosos, né? E aí, nesse momento, vai ter a despedida de Donati e Dante, que é um momento muito comovente, né? Os dois amigos que não se viam há tanto tempo. Lembrando aqui que Dante estava no exílio, né? Enquanto escrevia a Divina Comédia. E é um momento triste, assim, sabe, gente? Pois é. Aí ele se despede do Donati, vamos em frente. No canto 25, na escada de subida, Dante pergunta, mas vem cá, como é que as almas dos penitentes emagrecem? Porque, né, eles não precisam de alimento, né? E aí o Estácio dá lá uma explicação pro Dante, né? No sétimo círculo, o paredão íngreme da encosta, ele vai estar pegando fogo. Vai estar pegando fogo, os penitentes vão estar encostados nele, o espaço de caminhar é bem estreito. E aí a gente já entra no canto 26, né? Que eles vão encontrar com Guido Guinizelli, que é um poeta que é fanzaço do Dante, né? Enquanto Estácio é fã de Virgílio, agora a gente achou um fanzaço do Dante, né? E aí, como todo mundo quer saber o que Dante está fazendo ali no meio, né? Se ele está vivo, por que ele está ali, né? E aí eles conversam na própria língua, né? Para Dante é legal, porque Dante no exílio, ele pôde finalmente conversar com alguém na própria língua, né? E aí, não,
Eu errei aqui. Não é o Guido que é o fã do Dante, é o Dante que é fã do Guido, super fã do Guido, vocês me desculpem, né? Que aí Dante vai ter dessa vez um momento tiete, bem tiete, né? E enquanto isso, existem almas passando, gritando exemplos de castidade e de luxúria punida, né? No canto 27, já está entardecendo de novo, mais um dia. E aí o anjo fala assim, bom, agora vocês têm que atravessar o fogo, esse paredão de fogo, que é para chegar no paraíso terrestre, que é o topo ali do monte do purgatório. E aí, Dante está morrendo de medo, né? E aí o Virgílio usa o melhor argumento do mundo, você não quer ver a Beatriz está do outro lado, você vai ter que atravessar, né? E é óbvio aí que Dante vai atravessar. E agora ele já perdeu todos os peixes, né? Agora ele está levinho. E aí Dante vira para Virgílio e fala que, bom, agora você é capaz de seguir sozinho. E aí Dante chega no paraíso terrestre, no canto 28, é uma floresta, ele agora está numa floresta, né? E tem o rio, e na outra margem do rio tem uma jovem que colhe flores, que é uma tal de Matelda. Essa Matelda, ela é meio misteriosa, não se tem muita explicação dessa Matelda, né? Mas pelo que eu li aqui nos comentários, ela representa a perfeita felicidade terrena, a felicidade do Éden, como premissa para a felicidade celeste, né? E aí o Dante faz uma opção de pergunta, ela responde, e a gente chega no canto 29, né? E aí finalmente aparece uma procissão simbólica, assim, uma coisa espetacular, né? Que no caso aqui está representando a história da igreja e da humanidade antes e depois da redenção, antes e depois do evento de Cristo, né? E aí, gente, eu vou ler aqui porque é tudo simbolismo agora, né? Aí vai ter 7 candelabros, que são os dons do Espírito Santo, 24 anciãos coroados de lírios, que são os livros do Antigo Testamento. A gente vai ter 4 animais alados, representando os evangelhos. A gente vai ter um grifo. Grifo é uma criatura que tem corpo de leão e cabeça e asa de águia. E esse grifo vai estar puxando um carro triunfal que simboliza a igreja guiada por Cristo, né? À direita desse carro, a gente vai ter 3 dançarinas que representam as virtudes teologais, que é a caridade, a esperança e a fé. Do lado esquerdo, a gente vai ter 4 dançarinas que representam as virtudes cardeais, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e temperança. E vão ter 7 senhores também perto desses carros, né? Que são os Atos dos Apóstolos e as Epístolas. Aí a gente entra no canto 30, e é onde finalmente no carro ele vê Beatriz, né? Quando Dante vê Beatriz, ele fica atônito, assim, disparado, e ele vai procurar Virgílio, porque Virgílio até então não estava juntinho dele, mas estava acompanhando. E aí quando ele procura Virgílio, Virgílio não está mais lá, né? E aí ele fica super triste, né? Ele fica super triste. E aí a Beatriz repreende ele, né? Que ele não deve ficar triste por causa disso. Aliás, é a primeira das muitas vezes daqui pra frente que a Beatriz vai estar repreendendo Dante. Parece que ela não tem muita paciência com ele não, gente. E fala que Dante precisa se confessar. E aí a gente percebe que nesse momento é um momento vital aqui dentro da história da Divina Comédia, porque é quando Dante sai da posição de observador, que desde o início que ele entrou, que ele chegou no inferno com Virgílio até agora, ele estava na posição de observador do que estava acontecendo, e agora ele vira protagonista do próprio poema, né? E aí a gente entra no canto 31, Dante se confessa, olha para Beatriz e desmaia. Essa aqui é a terceira vez, gente, dentro da Divina Comédia que o Dante desmaia, né? A primeira foi no inferno, né? Se lembra na hora que ele foi entrar no inferno. A segunda, por compaixão, quando ele está ouvindo a história de amor da Francesca lá, né? Que o marido pegou, naquela história do adultério lá. E a terceira vez agora, né? Então ele entrou antes de entrar no mundo do pecado, né? Dentro do inferno. E agora ele está desmaiando ao sair do mundo do inferno, né? Simbolizando uma morte mística, né? Para o pecado. Morrendo para o pecado. E aí ele se confessa, e aí essa Matelda, ela banha ele naquele rio que está correndo ali pelo paraíso terrestre, e aí nesse rio apaga todas as transgressões de Dante, né? Dante fica
esquece de todas as suas transgressões, né? E o deposita na outra margem, que é a margem que está a Beatriz. A gente entra no canto 32, né? E para esse canto 32, eu vou ler o resuminho que está aqui na página, aqui na editora 34, na página 468, que fala assim. 468. Então, move-se agora o carro, né? O carro triunfal para o Oriente, e Dante acompanha com Matelda e Estácio. Estácio continua no caminho, porque ele está indo lá para o céu, né? Até chegarem junto a uma árvore altíssima, completamente desfolhada. O grifo amarra-lhe o carro e a árvore volta a florescer. Dante adormece e é despertado por uma luz fortíssima. Matelda lhe indica Beatriz, sentada sobre uma raiz de árvore, que o incita a observar tudo o que vai acontecer para poder depois referi-lo, né? Para ele depois poder escrever num poema. Com o grifo, todas as personagens sobem ao céu, à exceção das 7 virtudes que ficam com Beatriz, sustendo os 7 candelabros. Baixa agora, repentinamente, uma águia, que representa o Império Romano, que arremete contra o carro, seguido por uma raposa, que são os argumentos dos heréticos, entre aspas. A águia, entre parênteses, a águia deixa o carro recoberto de suas penas. Essas penas representam a doação de Constantino. Essa doação de Constantino o quê? O rei Constantino, que doou, em um determinado momento da história, territórios de Roma para a igreja, ao Papa Silvestre, né? E aí foi quando deu início a ganância da igreja de querer conquistar coisas, conquistar terrenos, conquistar bens. E, bom, então recoberto de suas penas, e um dragão, representando Satanás, arranca parte do seu fundo, que é as heresias, simboliza as heresias, esse fundo. O carro figura agora a besta do Apocalipse carregando uma prostituta e um gigante. Este acaba carregando o carro para o interior da floresta e é a submissão da igreja ao rei da França nos próprios tempos de Dante. Então é isso aí que a gente vai ter no canto 32, tá? No canto 33, eles chegam à fonte comum do rio Letes e Eunoé, né? A gente já conversou sobre os rios aqui, né? Quando a gente está falando sobre o inferno, sobre todos os rios aqui que a gente vai encontrar na Divina Comédia. Beatriz convida Matilda a banhar Dante no Eunoé para conservar a memória das boas ações cumpridas, né? Então agora Dante vai trazer à memória tudo aquilo de bom que ele já fez, né? Então agora Dante purificado, confessado, que esqueceu as transgressões, lembra das coisas boas que ele fez, agora ele está pronto a ascender ao céu, né? Ascender às estrelas, né? E aí finalmente quando ele vai entrar no paraíso, e aí eu vou ler mais uma explicaçãozinha, eu vou mostrar aqui para vocês, gente. Eu vou ler e depois eu vou mostrar a foto aqui. Vocês podem encontrar essas fotos do paraíso na internet, esses esqueminhas. É só vocês botarem lá na busca de vocês, paraíso de Dante, imagem, que vocês vão poder olhar mais de pertinho, dar uma paquerada. Eu gosto muito de imagens, elas me ajudam muito, eu tenho uma memória muito visual, elas me ajudam a entender as coisas. Então deixa eu achar aqui, 4, 8, 7, assim, olha. Então aqui, ó, na cosmologia herdada de Aristóteles e Ptolomeu e adaptada pela escolástica às escrituras, a Terra é constituída por um globo fixo e imóvel, em torno do qual circulam todos os outros corpos celestes, com um período de um dia para o Sol e os planetas e de um ano para as estrelas fixas, o que corresponde aos movimentos aparentes desses corpos para um observador situado na Terra. Temos então ao redor da Terra imóvel, na ordem crescente de suas distâncias, 8 círculos de corpos celestes, ou na linguagem de Dante, 8 céus de estrelas, né? Então, são eles a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e estrelas fixas. Todos em forma de anéis materiais, mas não sólidos, nos quais serão encontrados por Dante, em sua elevação de céu em céu, as almas dos premiados ao paraíso, na ordem crescente de seus merecimentos, mas não de suas beatitudes, né? Então aqui, deixa eu mostrar aqui a fotinha que eu até colei aqui, eu fui colando fotinhos aqui conforme a gente chegava.
né? Então aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Então o purgatório tá aqui, e aqui são os ciclos. Vai começar pela Lua e vai seguir os outros corpos celestiais, até chegar nesse primo nobile aqui, que é uma área que controla todos esses círculos aqui de baixo, tá bom? E aqui é o céu mesmo, é onde vai estar, né, Deus Todo-Poderoso lá em cima. Bom, então é isso aqui que a gente vai passar agora. São esses círculos aqui, tá? Essas etapas aqui, que são os céus. Tá bom? Então, vamos começar o canto 1, aqui do Paraíso. Dante pede ajuda de Apolo, ele encontra Apolo para relatar o que aconteceu, né? Porque ele tá preocupado como é que ele vai escrever tudo que tá acontecendo ali depois, né? Para ele salvar essas memórias, né? E aí vai ter uma explicação complicada, porque aí Dante fica querendo saber como é que a alma dele começa, o corpo dele começa a subir, a que eles falam aqui que é transhumanar, né? E aí a Beatriz vai explicar para ele o seguinte, que todas as coisas são atraídas por aquilo que deu origem a elas, né? Então, agora, os seres que têm intelecto são criaturas de Deus. Então eles são atraídos para Deus, e por isso Dante está agora subindo junto com a Beatriz. E aí no canto 2 eles chegam no primeiro céu, que é a esfera da Lua, né? E aí tem uma conversa, porque o Dante vê umas sombras, e aí a Beatriz dá uma explicação para mim meio complicada, que lá naquele primo nobile, aquele último céu, emite umas luzes, aí dá uns reflexos e papapá. E eu achei complicada e não achei tão importante assim para o nosso entendimento aqui da história, mas isso sou eu. Se vocês acharem outra coisa, comentem aí pra mim. E aqui a gente para a nossa terceira meta, tá, gente? Como a gente já tá atrasado nesses vídeos aqui, eu estou atrasada nesses vídeos, a gente já era para ter terminado, então agora a gente vai soltar, em vez de 15 dias, uma vez por semana eu vou trazer. Faltam mais 2 vídeos pra gente terminar aqui a nossa leitura compartilhada da Divina Comédia. A gente já chegou aqui no Paraíso. E os vídeos vão ficar gravados, vão estar salvos aqui na playlist. Vou deixar o link aqui embaixo mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu curtir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O que vocês que estão lendo aí, o que vocês acharam aí dessa parte aí do purgatório todo, né? Porque a gente praticamente, nessa terceira meta, a gente passou por todo o purgatório. Tem alguma coisa que vocês acharam interessante, que eu não comentei? O que eu falei, vocês concordam, discordam? E aí, como é que foi a leitura de vocês nessa etapa aí? Conversem comigo, vamos trocar umas ideias, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo. Obrigada aí pela companhia. Tchau, tchau.